por que falar de autoconhecimento, né? Qual que é a importância desse assunto? Muitas pessoas acham, inclusive, um tema chato, né, para se conversar. Ah, lá vem aquela coisa de novo, né? Falando de autoconhecimento, que bobeira, para que ficar falando disso? Qual a necessidade de se conhecer? Então, vamos tentar entender por que é importante a questão do autodesenvolvimento? Se eu falar com você agora, te perguntar, né, qual é a sua música preferida, você provavelmente vai saber me falar, né? Por quê? Porque é um assunto que é agradável, é um assunto que é interessante, a gente gosta de falar de coisas que nos trazem alegria, né? Que nos fazem bem. Mas até saber o que é que nos faz bem e o que é que não nos faz bem, isso leva um tempo. E é justamente esse autoconhecimento que a gente vai construindo ao longo das nossas preferências. E para saber o que é que nos faz feliz e principalmente o que não nos faz feliz, é necessário a gente provocar esse autoconhecimento. Então, se eu viro para você hoje e falo que eu gosto muito de música sertaneja e eu não gosto de... Eu não tenho música que eu não goste, mas vamos supor que eu não gostasse de música popular, né, brasileira, que é uma inverdade porque eu adoro, tá? Mas vamos supor que eu não gostasse de música popular e gostasse de música brasileira. Como que eu sei que eu gosto de uma e não gosto de outra? Como que isso aconteceu, né? Então, é sobre isso, sobre esses gostos que a gente vai falar mais um pouquinho, só que de forma mais profunda, que é justamente a questão do autoconhecimento, tá? Antes de começar, eu vou me apresentar, tá? Eu sou Cíntia Aguiar, sou gestora de recursos humanos e também analista comportamental e coach. Então, assim, falando de autoconhecimento, esquece que é papo de coach, porque todo mundo, é papo de coach, vai começar com essa conversa de coach. Ela é extremamente necessária, não só para encontrar uma vaga de emprego, mas também para outras áreas da nossa vida. Eu lembro quando eu comecei com a minha busca de autoconhecimento, eu me fazia muitas perguntas, eu tinha um questionamento muito grande. E geralmente, comigo aconteceu por volta dos 20 e poucos anos. Então, nessa fase, eu tinha dúvidas muito grandes em relação ao meu futuro, inclusive dos meus gostos. E eu não tive muita escolha na hora de escolher a minha profissão. Naquela época eu não tinha ideia de como que eu tinha que fazer isso. O meu maior desejo naquele momento era ter um trabalho onde pudesse pagar minhas contas. E se falando novamente de autoconhecimento, é justamente isso. Nós precisamos entender o que nós precisamos, né? E o que nós não precisamos. Além de saber o que eu quero, é muito importante saber o que eu não quero, o que não faz bem para mim. E como que eu vou provocar? Qual que é a maneira certa de praticar esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento? Como que a gente provoca isso, né? Através de quais ações que é importante a gente fazer essa provocação? A principal delas é se fazendo perguntas, é se perguntando o tempo todo, né, sobre determinadas coisas. Quando eu faço o processo de análise curricular, existe uma dificuldade, na maioria das vezes, muito grande, das pessoas que eu estou trabalhando, responder quem são elas, quem sou eu, né? Eu pergunto, vamos fazer o resumo, pessoal, e eu gostaria que você falasse quem é você. Ela não consegue, muitas vezes ela tem uma dificuldade tremenda em dizer quem é ela, principalmente no âmbito profissional. Principalmente nessa questão profissional. É muito complicado eu falar eu sou, né? Geralmente você pensa sobre você enquanto pessoa. Por quê? Porque é muito mais fácil eu falar da música que eu gosto, é muito mais fácil eu falar se eu gosto do amarelo ou se eu gosto do azul, mas internamente essa descoberta, ela é muito contraditória, ela é muito mais difícil e ela precisa ser treinada. E aí,
piora quando eu pergunto para essa pessoa qual é o diferencial profissional dela. Ela fica com mais dificuldade ainda em dizer qual é o diferencial profissional dela. E aí eu pergunto para você, você consegue, você se faz essa provocação? Você já parou para pensar qual é o seu diferencial profissional? O que destaca você em relação a outra pessoa que está buscando a mesma vaga que você se candidatou? Então, é essa provocação que a gente faz. E aí a gente vai entrando por mais dentro dessa oportunidade, dentro dessa vaga, dentro dessa busca, através do emprego, através das oportunidades, e a gente não para e não se pergunta muitas vezes, né? Muitas vezes, quais são as minhas habilidades? Opa, peraí, o que é uma habilidade, né? O que é uma habilidade? Então, as perguntas principais para desenvolver o autoconhecimento é encontrar essas respostas, né? Quem sou eu? Qual é o meu diferencial? Quais são as minhas habilidades? Eu confio nas minhas habilidades? As minhas habilidades são as mesmas que assim que eu escolhi a minha carreira, a minha profissão, são as mesmas habilidades que vão me levar daqui para frente? Eu preciso de desenvolver novas habilidades para essa vaga que eu estou buscando agora? Será que realmente eu posso atender essa oportunidade que eu vou me candidatar? Então você precisa estar pontuando quais são realmente o seu conhecimento em relação a você. E aí, novamente, entender o que é uma habilidade, né? O que é? A partir de quando eu desenvolvo isso? É provocar esse autoconhecimento. E aí a importância desse autoconhecimento vai fazendo você também entender as suas fraquezas, que é um outro ponto importante para desenvolver o autoconhecimento. Porque ele é uma das principais melhorias que a gente tem no mercado de trabalho hoje. E é uma das principais competências que as empresas buscam, né? Se fala muito de soft skills, hard skills, que eu ainda falei ontem lá no meu stories. Mas por que a gente fala muito dessas palavras que são, traduzindo, né, isso para a língua portuguesa, é exatamente quais são as habilidades, as competências técnicas e as competências comportamentais. Então, é exatamente isso que a gente precisa ver. Quais são essas habilidades que as empresas precisam? Por quê? Para poder ficar de encontro com o fit cultural das empresas. O que é o fit cultural das empresas? Como a empresa enxerga esse profissional? Como a empresa vai fazer o match, né? Se a gente falar de match, falar de música, fica mais fácil para a maioria das pessoas entenderem, né? Então, é justamente esses dois encontros que precisam ser feitos dentro da empresa e dentro da pessoa, da organização, para encontrar essa vaga. E muitas vezes as pessoas não têm esse autoconhecimento, tanto que ela não consegue nem decidir qual emprego ela quer, qual vaga ela está procurando. Ela coloca o currículo dela no mercado, de qualquer forma, dizendo que está disponível para trabalhar em qualquer oportunidade que a empresa achar conveniente. Ela coloca na mão da empresa a escolha de achar qual a vaga mais adequada para ela. Isso não provém. Olha só como que eu vou colocar na mão de uma empresa de achar aonde é o melhor lugar para mim. Então, quando eu tenho esse autoconhecimento, eu vou entender, não, esse emprego eu não aceito. E é muito sério, é muito importante você ter essa oportunidade e essa construção de escolher. Você merece fazer essa escolha. E muitas vezes as pessoas acreditam que não, que ela não pode escolher. Por quê? Porque nós aprendemos todo o tempo, né, que ter um emprego ou buscar um emprego é só para aquelas pessoas que precisam pagar os boletos. E na verdade, se a gente tivesse provocado a nossa mente, provocado o nosso conhecimento de entender que não, eu não quero trabalhar só para pagar boletos. Eu não quero trabalhar só porque eu preciso de um emprego. Aí vai na contramão. Aí todo mundo acha que não trabalhar é necessário, que você vai empreender. Se eu for parar para pensar que todas as pessoas que não conseguiu encontrar ainda prazer no seu trabalho, não conseguiu entender ainda o que ela faz de melhor e o que faz bem para ela, for empreender, se todas as pessoas forem empreender, vocês conseguem entender e perceber que vai ter um dano nas empresas? As empresas vão começar a ter um dano, as pessoas vão começar a ter um dano. Se a gente for pensar nas nossas crianças, nos nossos filhos, olha só,
eles vão trabalhar de quê? Ou eles vão ter que ser infelizes numa organização, no emprego, ou eles vão ter que empreender. Eles só têm essas duas escolhas? Só essas duas escolhas? Então, a Ju Santa Rita falou aqui, exato, se a falta de conhecimento e construção coloca na mão da empresa, depois fica insatisfeito e aí gera o turnover, que a pessoa vai ter que ser dispensada, a empresa não vai ficar com uma pessoa que está insatisfeita na vaga. Então, você ter a opção de escolher e entender de fato o que você gosta e além de tudo, o que você não gosta, que você não vai se sujeitar a fazer, é essa palavra mesmo, eu não me sujeito a estar nessa função. Você tem todo o direito de escolher isso. Então, é muito importante você prestar atenção nesses sinais, entendeu? E buscar esse autoconhecimento fazendo mexendo internamente dentro de você. E aí, como eu já falei aqui para você, o porquê que é importante, né, a gente descobrir, ser feliz, né, não é só na vida pessoal. Nós temos uma vida só. Nós não temos uma vida profissional e uma vida pessoal. A gente precisa saber qual é o papel que a gente vai usar em determinado momento, mas a gente só tem uma vida. E é importante essa minha vida profissional estar alinhada a essa minha carreira, esse meu trabalho, já que ainda eu não estou pronto, eu ainda não decidi qual é a carreira que eu quero seguir, mas qual é o trabalho que vai me levar para essa carreira? Qual a função que vai me levar para essa carreira? Então, é muito importante a gente entender, além de tudo, aonde eu vou chegar. Então, não dá para colocar na mão de ninguém. Se você coloca na mão das pessoas quem é você, olha para você ter ideia. Tem pessoas que pedem que eu faça o currículo, né? Quando eu faço a oferta, né? Geralmente eles entendem que eu vou fazer o currículo. Por quê? Justamente eles não sabem responder quem eles são, qual o meu diferencial, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências. Por quê? Porque dói fazer essa provocação. Muitas vezes é desconfortável provocar e dá trabalho, sim. Dá trabalho mesmo. Eu lembro que logo nos primeiros anos, para poder eu fazer a minha busca e entender o que eu realmente gostava, o que realmente fazia sentido para mim, era muito desconfortável. E eu ainda faço essas buscas, eu ainda não estou preparada. A gente nunca vai estar. Nunca vai estar. A gente sempre vai estar em construção e buscando esse autoconhecimento. Principalmente para que as pessoas que estão desempregadas, é muito importante. Então, quais são os sinais de que você deve ficar atento para entender que você precisa praticar esse autoconhecimento? Principalmente se tratando em relação à busca da vaga. Esses sinais, eles servem, na verdade, para todas as áreas da sua vida. Mas como a gente está falando hoje, para quem está buscando emprego, eu vou focar mais nesse tema, tá? Então, quais são esses sinais? Um dos sinais muito importantes é você ficar dando importância para a opinião das outras pessoas. Muitas vezes é importante a gente saber sim a opinião de outra pessoa, mas vale a pena? A opinião daquela pessoa vai agregar o que na minha vida? O que ela construiu? O que ela fez? Aonde ela está para que ela possa, de fato, me ajudar também a construir a minha trajetória de carreira, minha trajetória profissional, o meu autoconhecimento em relação à vaga que eu quero. Se for uma pessoa que vai dar uma opinião solta, não resolve. Então, assim, tem muitas coisas, por exemplo, que eu não posso conversar com o meu pai, porque o meu pai não vai entender. Se eu viro pro meu pai e falo, pai, o que você acha de eu fazer live todo dia? Ele vai dizer pra mim que eu tô ficando louca, que eu tô virando blogueirinha, que eu quero aparecer. Por quê? Porque pro meu pai, fazer live não é importante. Meu pai vem de uma geração que trabalho é enxada na roça, fica capinando, tirando grama. Então, olha só, para quem que você tá pedindo opinião? Para quem é que você tá dando o poder de interferir nas suas decisões? Então, é muito importante, quando você começa a colocar na mão das pessoas aquela busca que ela é sua, tá na hora de começar a prestar atenção de que você precisa desenvolver o autoconhecimento. Outra questão também que é muito interessante, dificuldade com os erros. Quem tem muita dificuldade em aceitar que errou, também precisa buscar uma forma de desenvolver esse autoconhecimento. Por quê? Errar é super natural. É muito mais comum eu errar do que eu acertar. Na vida,
É muito mais. Às vezes, né, se a gente for colocar isso em percentual, para que eu acerte uma vez, eu tenho que errar várias vezes. Então, não ache você que você vai acertar de primeira. Não acredite nisso, que isso não é verdade. A gente pode pegar vários exemplos, desde os mais antigos, como, né, o Isaac Newton, que criou a lâmpada, que tentou milhões de vezes, como pequenas pessoas ou algumas pessoas que estão próximas de você, que você vê o tempo todo, ou a gente mesmo. Quantas vezes, quantos currículos você manda e você não consegue encontrar um emprego? Será que tem alguma coisa que pode ser melhorada? Qual é o erro que eu estou cometendo? Então, se eu coloco de novo no mundo a responsabilidade de eu não estar encontrando um emprego, eu preciso prestar atenção nesse autoconhecimento. Vamos fazer Vamos pensar aqui na questão de buscar um emprego. Geralmente eu coloco lá o meu currículo, né, no mercado de trabalho. E jogo lá o currículo no mercado de trabalho de qualquer jeito, de qualquer forma. Não pesquisei a vaga, não olhei as oportunidades reais do mercado, não vi se eu posso atender aquela vaga. Eu vou e jogo meu currículo, não acho emprego. Aí o que eu falo? A culpa é do governo, que não tem emprego. A culpa é do coronavírus, que não tem emprego. A culpa é do recrutador que contratou aquela pessoa lá que alguém indicou para ele. Porque é assim que as pessoas falam, não, fulano foi contratado porque foi indicado. Ninguém para pensar que eu não mandei o currículo para o lugar correto, que eu não fiz uma pesquisa real da vaga, que eu não avaliei os requisitos da vaga, que eu não avaliei as exigências da vaga. Se eu não tenho a expertise, se eu não tenho as habilidades para ocupar aquela vaga, o porquê que o recrutador tem que dar para mim a vaga? O porquê que tem que ser eu o escolhido? E aí é muito fácil eu achar que o erro é do outro, que o problema não é meu. Então, quando eu penso em não aceitar esse erro, é uma forma de eu continuar ainda não buscando o meu desenvolvimento. É muito importante você prestar atenção. Peraí, eu errei, né? Tá. E o que eu posso fazer agora? Vou dar um exemplo. Se você participa de uma corrida e você chega em último lugar, aí a pessoa vira para você e fala assim, não, é assim mesmo, é importante competir. Não, o importante não é competir. Ok que eu não vou ali brigar com o primeiro colocado, que ele teve o mérito de ganhar. Mas por que eu cheguei em último? O que eu podia ter feito diferente para que eu chegasse em primeiro? O que aconteceu que não me possibilitou a chance de chegar no primeiro lugar? O que a pessoa que chegou em primeiro fez que eu não fiz? O que faltou em mim? Isso é autoconhecimento. Isso é a possibilidade de você se conhecer. Quando eu me faço essas perguntas, quando eu provoco entender o que de fato eu poderia ter feito, na próxima vez eu posso chegar nos outros lugares mais perto. Talvez eu não chegue de fato no primeiro dia, mas eu vou conseguindo, entendendo mais fácil em mim qual é o erro, né? A Ju colocou, o erro auxilia o autodesenvolvimento. Perfeito. Quanto mais eu erro, mais oportunidade eu tenho de entender a chance de acertar. Então, quando eu tô errando, eu não tô ficando para trás. Eu tô entendendo, certo, eu errei eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já empreendi. Eu tive uma loja de roupa. E muitas vezes as pessoas perguntavam para mim, você fechou a loja porque não deu certo? Deu super certo. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que eu aprendi naquela empresa. Como que eu aprendi? Errando. O erro me deu a oportunidade de me perceber, de me ver o que eu estava fazendo, que na próxima vez eu não podia repetir. Então, toda vez que eu cometo um erro, eu entendo que na próxima vez eu não vou repetir aquilo. Então, é muito importante para o autodesenvolvimento, é muito importante para o autoconhecimento. Ficou clara a questão do erro, acho que a gente conseguiu entender, né, gente? Agora vamos para o próximo tópico que eu coloquei. Forte insegurança. Toda vez que eu fico inseguro, com medo, né, o novo assusta demais. Eu fico inseguro, por que eu não estou conseguindo fazer isso? O que está acontecendo? Então, é muito importante tentar entender essas emoções internas, né? O que está acontecendo comigo? Essa insegurança interna que fica na gente, por que eu não vou? Eu não vou mexer com isso não, porque não vai dar certo. Mas
que acontece? Então, se você tem muita insegurança em determinadas ações que você precisa tomar, tá na hora de buscar encontrar esse autoconhecimento, buscar uma forma de desenvolver esse autoconhecimento. Constantes momentos de arrependimento. Toda vez que a gente toma uma atitude e eu fico arrependido, eu esqueço, eu sofro, né? Isso me faz mal. Por que isso me faz mal? Aquele velho ditado, é melhor me arrepender pelo que eu fiz, né? Do que me arrepender pelo que eu não fiz. É muito importante, muitas vezes, a gente entender. Mas por que eu tô arrependida de ter feito isso? O que eu aprendi com isso? O que eu tô aprendendo agora, né? Por que eu tô arrependida? Eu tenho que entender. Então, mexer, provocar, se fazer perguntas, vai te ajudar a te levar para esse conhecimento interno e te ajudar a encontrar melhor as suas oportunidades, entendeu? Por que quando a gente entra numa empresa, né, acontece muito da gente entrar, já aconteceu comigo, de entrar numa vaga que eu queria muito e chegar lá e falar, por que eu vim trabalhar nessa empresa? Ai, não tô gostando disso, não tô gostando dessa vaga. Aquele emprego que você fica contando os minutos para ir embora, que acorda de manhã, você tá tipo assim, acabado. Parece que passou um trator em cima de você, parece que você tá indo pro abate, literalmente, entendeu? Então, é muito importante você entender por que eu aceitei isso, então. Por que eu aceitei esse emprego? Eu estou arrependida de estar nessa empresa, eu estou arrependida de ter aceitado essa vaga. Tá, mas o que eu vou fazer com esse arrependimento? Eu preciso entender o porquê. Porque eu só precisava de trabalhar? Porque eu precisava só de um emprego? Quais são as outras formas que eu tenho de conseguir um dinheiro ou de conseguir um emprego que realmente vai me fazer bem? Que eu vou conseguir levantar animada, que eu vou conseguir chegar aqui e não ficar contando as horas para ir embora? Então, é muito importante a gente estar se perguntando o tempo todo. Outro detalhe, outra situação que pode estar te mostrando que você precisa desenvolver o autoconhecimento. Precisar de alguém sempre, tá? Você precisar de alguém que te ajude a ter determinadas atitudes é muito importante. A gente contar com a opinião das pessoas que possam te ajudar de fato. Mas você precisar todo um momento, todo mundo, o tempo todo, de que alguém te ajude a tomar atitudes. Ah, fulano, vamos comigo, senão eu não vou. Ah, se você não for, não vou conseguir ir. Ah, eu vou lá na empresa. Eu já cansei de fazer entrevista de emprego que a mãe vai junto com o candidato. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Muitas vezes isso não conta ponto a favor. Por quê? Porque o adolescente, o jovem, muitas vezes nem é adolescente, já está ali próximo dos seus 30 anos e ainda assim vai acompanhado da mãe. Aí eu fico pensando na minha cabeça, se coloca no lugar do recrutador. O que ele pensa? Tá, quando ele for trabalhar, a mãe vai vir junto? Quando ele for começar a trabalhar, a mãe vai vir junto? Ou outra coisa que a gente também pode pensar, será que ele tá aqui porque a mãe tá obrigando ele a vir? Então a mãe precisou vir com ele até aqui porque a mãe quer que ele trabalhe, mas ele não quer trabalhar? Então a gente tem que se colocar no lugar da pessoa que tá fazendo esse recrutamento e seleção, que tá buscando uma pessoa para colocar na vaga. Então é muito importante você, muitas vezes, ter coragem de falar, não, o porquê que eu não consigo ir só? Né? O que pode acontecer lá se eu for sozinho? Então deixa eu tentar entender o porquê que eu não vou sozinho, né? E ir sozinho e de fato enfrentar os seus medos e de fato enfrentar as suas inseguranças, as suas incertezas e buscar entender quais são as emoções, quais são os sentimentos que estão acontecendo ali com você. Gente, o Google tem todas as respostas. Aí todo mundo, mas eu preciso de uma terapia, eu acho que eu estou deprimido, eu acho que eu preciso de ajuda. Sim, eu concordo que de fato você pode precisar. Mas o que te faz pensar que você precisa de ajuda? Será que não é só uma mudança de comportamento ou uma mudança de ótica? Um sinal de falta de autorresponsabilidade ou independência. É muito importante você ter essa ideia. Essa autoanálise de entender, não, mãe, inclusive virar para ela e falar, mãe, eu cresci, eu vou só.
Eu preciso ir sozinho, eu preciso assumir essa responsabilidade. Obrigada por você querer ir comigo, mas eu cresci, eu preciso ir sozinho. Tirar as fraldas mesmo, gente, de fato. Se você quer ser adulto, se você quer ter responsabilidades, então tá na hora de você começar a tomar suas atitudes e não colocar na mão das pessoas. Não colocar na mão de ninguém quando é você que tem que ir lá e fazer. Ah, eu preciso fazer um currículo. Faz pra mim. Ah, eu preciso fazer... colocar... me candidatar a vagas. Tem como você fazer pra mim? O porquê esperar para as pessoas? Por que você não faz? A chance que você tem de aprender quando você faz é muito grande. E eu falo pra você que comigo também acontece, tá? Eu te entendo e sei que não é simples, tão simples assim, porque eu mesma tô desenvolvendo a minha habilidade de mexer com o PowerPoint agora na pandemia. Por quê? Porque eu sempre pedi alguém para fazer. Eu não sou nada analítica, então eu tinha muita dificuldade. E mais, não era só dificuldade, era medo de fazer e o medo de ser criticada. E aí eu não fazia. Eu não me provocava. E agora na pandemia eu fui obrigada a fazer, porque antes eu pagava as pessoas para fazerem esse serviço para mim. Hoje, como as coisas não estão fáceis para ninguém, a gente precisa estar fazendo, tirando, avaliando o que realmente eu tenho que gastar. Aonde mesmo que eu tenho que colocar as minhas verbas, né? Aonde que eu preciso investir? Então, peraí, deixa eu aprender isso aqui. Já que eu tô com tempo, né? Eu vou aprender isso aqui. E eu fiz o meu PowerPoint. Foi maravilhoso, que eu tinha que fazer uma apresentação online na faculdade. E aí foi maravilhoso, deu super certo, o pessoal super elogiou. Pessoas super críticas que eu sei que falariam pra mim que não tava bom, caso não tivesse. E tive trabalhos fechados a partir dessa apresentação que eu fiz para a faculdade. Então, olha como é a importância da gente se provocar. Eu fui morrendo de medo, mas eu fiz. E o próximo, eu sei que eu vou ter sentimentos melhores. Então, as atitudes, elas precisam ser suas. E a hora que você fica guardando isso, esperando isso da outra pessoa, novamente, tá na hora de você observar o porquê é importante você desenvolver isso. Quais são as ações que você precisa fazer para na próxima vez você ir sozinho. Outra coisa que é praticamente a mesma coisa, né? É o medo de ficar só. Muitas vezes esse é um sinal muito importante de você prestar atenção, que é praticamente o que eu falei em cima. Então, falando aqui, esses são alguns pontos que eu trouxe, tá? Alguns sinais que eu trouxe para você, que é necessário que você faça essa provocação, que você faça essa pergunta, com certeza. A pessoa que ainda acha que não tem esse autoconhecimento ali trabalhado, desenvolvido, vai ter outros sinais, ela vai identificar outros sinais, e é muito importante identificar outros sinais. E a forma de entender isso foi o que eu perguntei lá no início, para quem chegou depois, né? O porquê o autoconhecimento é importante. Então, se pergunte o tempo todo para você o porquê o autoconhecimento é importante. E aí você fique fazendo perguntas para você mesmo. Todas as vezes que você se sentir inseguro, todas as vezes que você tiver arrependido de um determinado comportamento, todas as vezes que você achar que você não consegue ir só, ou que você depende da opinião do outro. Então, se pergunte o tempo todo. E assim, esse autoconhecimento, ele não é fácil. Eu não tô dizendo pra você que ele é do dia pra noite, que você vai conseguir aprender toda hora, que hoje você vai fazer um monte de perguntas e amanhã você vai ter as respostas, tá? Não é assim. A demanda de aprendizado, ela é constante e ela é diária. Ela precisa ser feita o tempo inteiro, o tempo todo. E quanto mais você provocar, mais oportunidades você vai entender de perceber que muitas vezes a vaga tá mais na sua mão do que na minha enquanto recrutadora, tá? Muito mais. E assim, existem algumas particularidades que a gente, enquanto recrutador, nem pode compartilhar com vocês por questões éticas. Então, muitas das dicas que eu dou aqui para vocês são situações que eu vejo no dia a dia, né, com o processo seletivo. São comportamentos que eu vejo no dia a dia e são comportamentos que eu posso passar. Para que vocês se sintam mais preparados para esse momento de buscar o emprego, de preparar o currículo, de encaminhar para a vaga correta,
de participar da entrevista e poder realmente ir forte, preparado para a entrevista. E eu vou falar para vocês, tem muitas pessoas que vão para o processo seletivo, que tem um currículo muito mais elaborado, que tem experiências muito melhores, mas ele fica para trás quando eu pego uma pessoa que vira para mim e fala assim, olha, eu tô cheia de problema, eu sei que eu não sou tão vou dar um exemplo aqui, que eu não sou tão dominante para o cargo, vamos supor, eu preciso de um cargo de gerência. E um papel, uma qualidade, uma competência que a pessoa tem que ter é o comando, né? Olha, eu não sou boa em comando assim, não sou tão boa em comando, eu não sou boa em delegar, eu tenho dificuldade para delegar, eu sou mais centralizadora, mas eu conheço essa minha dificuldade e eu estou fazendo de tudo para desenvolver essa nova habilidade. Se você me der uma oportunidade de desenvolver, se você me ajudar também, eu preciso de ajuda, eu preciso contar com você, eu gostaria muito de participar da sua empresa, eu queria muito estar aqui, uma oportunidade para mim. Às vezes essa pessoa consegue muito mais a vaga, por quê? Porque ela conhece qual é o problema dela, ela sabe de fato que ela precisa melhorar. E quando a gente conhece a nossa dificuldade e a gente trabalha a favor das melhorias, a gente tem muito mais crédito no mercado. Muito mais crédito. Então é muito importante, muitas vezes, eu dizer, não, eu não sei. Ou querer tudo na minha mão. Eu já fui em palestras grandes das pessoas me fazerem perguntas e eu no meio do palco falar, eu não posso responder essa pergunta porque ela não me cabe. Eu não tenho conhecimento para responder essa pergunta. Não tem problema nenhum eu dizer que eu não sei. Não tem problema nenhum eu dizer que eu não posso. Que não faz parte do meu conhecimento. Não posso. Porque é um risco muito grande quando eu assumo algumas coisas que não são minhas. E acontece muito no processo seletivo das pessoas mentirem, né? A gente tem alguns exemplos aí públicos, né? Que também não vamos entrar nisso. E na hora, ela se pega na mentira. Então, o que eu tô falando pra você é que você não tem que estar pronto, não espere estar pronto, mas o fato de você se provocar e ficar buscando esse autoaprendizado, ficar mexendo aí dentro de você, é muito importante para que você saia bem na entrevista de emprego e você consiga a vaga que você precisa. Então, assim, são essas dicas, tá? Essas sugestões que eu trouxe baseada na minha experiência, baseada em algumas pesquisas, porque para estar aqui eu faço muita pesquisa, eu estudo bastante, tá? E eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que sirvam de alguma forma para ajudar vocês nessa caminhada de buscar um emprego. E aí eu quero deixar para vocês 2 livros, uma dica de 2 livros que eu li, que para mim foi um divisor de águas, tá? Um deles é a Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Por que esse livro é importante? Porque a gente está o tempo todo buscando a perfeição. Gente, não existe a perfeição. A única pessoa que vai ser perfeita na vida vai ser a pessoa morta. Quando ela tá morta, não tem ninguém que fala, ninguém fala mal de um morto. Todo mundo fala, fulano era perfeito, nossa, por que fulano morreu, entendeu? Agora, vivo, a gente não tem como. A gente vai estar sempre buscando. Então, aceite o fato de você ser imperfeito, aceite que você não vai ser bom em tudo, que você vai ter que fazer escolhas, e isso vai te levar para um outro lugar. O outro livro que eu li e leio, e eu acabei de ler ele recente, é a segunda vez que eu leio esse livro, é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Por que esse livro é importante? Ele provoca a nossa mente, ele provoca a nossa cabeça, ele provoca o nosso comportamento, ele provoca a gente a estar fazendo perguntas o tempo todo. A nossa mudança de mentalidade em relação a várias coisas que a sociedade impõe pra gente. De que é bom, de que é ruim, de que é certo, entendeu? Aqueles comportamentos aprendidos, aquelas visões que muitas vezes não são nossas. E que faz a gente mudar de ideia e que faz a gente ficar o tempo todo indo pela massa. Né? Ah, se fulano foi para aquele lado deve ser o certo. Então eu vou para lá também. Então, esse livro provoca muito essa mudança, esse questionamento de estar provocando a nossa mentalidade, tá? Por que eu tenho que fazer porque o outro faz, né? O que eu posso fazer diferente?
Por que que isso é dessa forma, né? Então, assim, é uma provocação, é um questionamento que ele faz você se fazer diante das realidades que muitas vezes o mundo diz que é certo, que é errado. Então, são esses dois livros, né? A Coragem de Ser Imperfeito e Mais Esperto que o Diabo, que eu indico que vocês leiam para esse assunto, tá? Sobre autoconhecimento. E a leitura é muito importante. Se eu contar para vocês que a maioria dos meus desenvolvimentos eu tirei dos livros, vocês vão entender o que eu tô falando. É muito importante a gente ter. E se você tem dificuldade de ler, eu vou te dar uma dica. Coloque um número de páginas por dia, tá? E um horário para você ler. Começa com 2 páginas, aí no outro dia você se provoca, coloca 3 páginas. No outro dia você coloca... Eu não tenho dificuldade de ler, mas eu conheço muitas pessoas que eu indico leitura e elas não leem. E aí eu dei essa dica e ajudou muito, tá? Ajudou bastante. Coloca uma música no fundo, bem calma, bem tranquila. Vá para um lugar sossegado, entre na leitura, comece a entender o que está dizendo ali, grifa as palavras que você não conhece, busca entender isso, vocês vão perceber como é delicioso esse processo de conhecimento, de novas visões, de novos mundos e esse autoconhecimento interno, porque quando a gente começa a provocar essas buscas, né, a gente começa a entender, meu Deus, o que é isso? Que legal! Aí você vai perceber qual é realmente a sua potência, o que você tem de fato para entregar no mundo e vai conseguir encontrar o seu emprego que você tanto busca e merece. Isso vai te deixar mais forte, entendeu? Para achar esse trabalho. Então, fica aqui o meu muito obrigada. Obrigada por quem ficou, por quem me ouviu, por quem estava aqui. Obrigada pela participação, tá, Ju? A Ju participou aí bastante. A Ju é uma colega da área de recursos humanos e ela tem bastante conhecimento e trouxe aí bastante ajuda pra gente na hora de falar. Tem hora que a gente esquece de algumas coisas, né? É muito importante. Obrigada por todos vocês que estão aqui. E até amanhã. Eu volto todos os dias às 8 horas, tá? Muito obrigada. Fiquem com Deus. E que hoje seja o dia que vocês recebam aquele telefonema que vocês têm uma entrevista ou que o emprego já conseguiu o emprego. E só coisa boa que vem aí hoje, tá bom? Até amanhã. Tchau.